Boa noite, amigos queridos da USE. Nós inicialmente levamos o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, pedindo a eles que nos protejam, nos amparem, nos inspirem, não só nesses próximos momentos, mas em todas as oportunidades de adquirir conhecimento e de colocá-los em prática. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, baseado em alguns pensadores da psicologia, da filosofia e no renomado escritor, orador espírita Haroldo Dutra Dias, baseado no livro A Bússola e o Leme. Então, a caminho do autodescobrimento, esse é o nosso tema, a caminho do autodescobrimento. Inicialmente eu gostaria de ler uma frase de Machado de Assis, viveu lá no século XIX, considerado o maior nome da literatura brasileira, e ele escreve: "Você é aquilo que ninguém vê, uma coleção de histórias, memórias, dores, delícias, pecados, bondades, tragédias, sucessos, sentimentos e pensamentos. Definir-se é limitar-se. Você é um eterno parênteses em aberto enquanto sua eternidade durar." Fantástico, né? Um eterno parênteses em aberto, ou seja, somos espíritos imortais em evolução. Então a nossa tarefa é essa: evoluir, ampliar a nossa consciência, caminhar em direção ao autodescobrimento, como fez na prática Santo Agostinho, e ele relata lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que ao fim de cada dia ele interrogava a sua própria consciência, passava em revista tudo o que fizera durante aquele dia, e assim ele conseguiu se conhecer melhor e melhorar. Então, o autoconhecimento nos leva a identificar os nossos padrões de pensamento, que é um conjunto de crenças que assimilamos ao longo das nossas muitas encarnações, também na nossa infância. E essas crenças condicionam, formatam as nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas, nos levando a viver uma vida de uma forma mais saudável, mais produtiva ou não, né? Mais limitante. Então, o autoconhecimento é isso, é compreender como funciona a nossa mente, como são os nossos processos mentais, como funcionam os nossos recursos psíquicos. Quem fala em recurso psíquico é o Haroldo, no livro A Bússola e o Leme. Então, ele classifica em recursos pessoais, ser, sentir e agir, ele agrupa num só, pensar e comunicar também é um outro agrupado, gostar e agir. E recursos sociais, prosperar, preservar, mudar. E recursos transcendentais, né? A gente transcende, né? Então é transcender, regenerar. E as nossas funções psíquicas, elas podem ser direcionadas de forma positiva ou negativa. Então, diz o Haroldo, o ser, né? O ser é um recurso psíquico. O que é ser? É possuir um senso de identidade. Quem sou eu? Um senso de individualidade, quer dizer, eu sou diferente do outro, né? Eu sou eu, ele é ele. Um senso de autonomia, eu ser dona da minha própria vida. Isso nos leva a viver de uma forma autêntica, eu ser autêntica, fiel a mim mesma, aos meus propósitos, aos meus projetos de vida, quem eu realmente quero ser. Isso também nos leva a viver com alegria, ou não, né? Se for mal direcionada essa função psíquica, eu me encho de orgulho, de arrogância, de ânsia de destaque, isso tudo por conta de uma imaturidade psicológica, porque falta o auto-amor, o amor a si mesmo. Martin Heidegger foi um
filósofo alemão do século passado, foi o precursor da psicologia fenomenológica existencial, que ele denominou Dasein, é um termo alemão, ser aí, ser no mundo. E olha que interessante, ele escreve: o homem inautêntico vive conforme o que lhe dizem ser o certo e o errado, obedecendo às ordens e proibições sem questionar causas e motivações, né? É o rebanho. E o Erich Fromm também, um filósofo, psicanalista, sociólogo alemão do século passado, ele no livro escreve que o homem, na sua generalidade, não suplantou a etapa infantil. Ainda crê num Deus que pune, que vigia, que fica lisonjeado com os louvores que recebe, que fica encolerizado com a desobediência de seus filhos, é fé cega, né? Dogmatismo. Esse é o homem inautêntico, que vive amedrontado, ansioso, preso às opiniões alheias, conforma-se às normas e papéis sociais que já ultrapassados, comprime-se, né? Ele deforma suas experiências para se adaptar ao que os outros querem dele, ao que os outros esperam que ele seja. E também ele é incapaz de se livrar dos próprios hábitos que já não são mais benéficos, das suas próprias opiniões que já estão inadequadas, obsoletas, né? E ele não se abre a novas ideias. Carl Rogers também foi famoso psicólogo humanista, viveu nos Estados Unidos no século passado, e ele diz: o desespero mais comum no ser humano é o desespero de não escolher, ou escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Isso é ser uma pessoa inautêntica, que não assume as suas próprias responsabilidades, segue a massa, acomoda-se à zona de conforto, não atualiza as suas potencialidades, o vir a ser. Jesus nos deu um alerta na parábola dos talentos, que um homem, dono de bens, foi viajar para longe, chamou seus 3 servos. A um deu 5 talentos, que, né, uma moeda, a outro deu 2, a outro deu 1. Aquele que recebeu 5, negociou, transformou em 10. Aquele que recebeu 2, transformou em 4. E aquele que recebeu 1, por causa do medo de perder esse único talento, enterrou. Aí quando o dono vem, né, o senhor, pede contas, ele entrega um só talento e ele é chamado de servo mau e infiel. Olha, né, esse alerta de Jesus para nós. Como também diz Fernando Pessoa, grande poeta português: fiz de mim o que não soube e o que poderia fazer não fiz. Então, a gente pode se perguntar: será que estamos fazendo tudo ao nosso alcance? Será que estamos sendo tudo o que já podemos ser? Ou estamos distraídos, olhando para fora, para os outros, esquecendo de olhar o nosso interior, esquecendo de olhar para nós mesmos, esquecendo de nós mesmos? No século I, lá no Egito, Filon de Alexandria, um filósofo, ele já dizia: a doença é o esquecimento do ser. Então, nós precisamos despertar dessa inautenticidade, tornarmos-nos co-criadores de nós mesmos. Como também diz Leon Denis, grande pensador espírita, né? Viveu no século XIX e XX, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aquela frase poética: nas plantas a inteligência dorme, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Possuir-se é tornar-se autêntico, dono de si, saber o que se quer. E também um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, Medard Boss, no século XX, ele cunhou 2 conceitos que resumem tudo isso que nós falamos até agora.
O ser, existencialmente doente, não percebe as possibilidades que a vida lhe traz, as suas próprias possibilidades, né? Enterra os seus talentos, não enfrenta as suas limitações, não sai da zona de conforto. E o ser existencialmente sadio, ele é aberto às possibilidades, ele enfrenta as limitações, ele atribui significado à dor, ao fracasso, por isso aprende, muda. E aí ele desenvolve a autoconfiança. Justamente por isso ele é capaz de partir para a ação, sair da zona de conforto e evoluir. O segundo recurso psíquico que nos traz o Haroldo é sentir reagir. Aí envolve instintos, emoções que estão lá no inconsciente e também os sentimentos que estão no consciente. Então a nossa trajetória de milhões de anos foi alavancada por uma força organizadora, um impulso, um tropismo, né, em direção a Deus. Assim como as plantas têm um tropismo em direção ao sol, nós temos esse tropismo, né, essa força que nos encaminha para a nossa perfeição. Então, no reino mineral, nós aprendemos a lidar com as forças de atração, coesão. No reino vegetal, nós aprendemos a lidar com a bioquímica. E no reino animal adquirimos instintos, que são reações automáticas, são padrões de comportamento para que tanto o indivíduo sobreviva, né, como a espécie, e está lá no inconsciente, né, o instinto. E também nos animais começam a surgir as emoções, que são respostas orgânicas aos estímulos tanto internos, por exemplo, uma dor, como aos externos. Então, quais são as emoções? Raiva, medo, tristeza, que também estão lá no inconsciente. E no reino animal, adquirimos a razão, os pensamentos e sentimentos que são conscientes. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, escreveu: a consciência é um rebento, um filho tardio da alma inconsciente. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo destino. Então, é o azar, né? Castigo de Deus. Então, é preciso saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Isso é que é inteligência emocional. Para que não reajamos de uma forma impensada, intempestiva, para que saiamos do piloto automático, para que avaliemos as situações de forma objetiva, racional, sem preconceitos, sem estereotipias, né? Aqueles comportamentos padrões que não tem nem lógica, né? Então, o recurso psíquico sentir e reagir também, ele pode ser usado para nos levar a uma melhor adaptação e uma maior receptividade em relação aos acontecimentos, né? Então eu aceito o que me acontece, eu me torno resiliente, eu arregaço as mangas e vou atrás do que devo fazer. Então é uma maior receptividade aos ambientes, aos outros, né? Sem preconceito, sem intolerância. Ou então, né? Esse recurso de sentir e reagir pode me levar, se mal usado, a uma falta de autoestima, a uma insegurança, a uma incapacidade de cuidar da gente, né? A gente não consegue se cuidar e nem cuidar do outro, é a falta de inteligência emocional. O outro recurso, pensar, comunicar. Então é raciocinar, trocar ideias, então envolve nossas crenças, nossas percepções. No século XVI, o filósofo e teólogo holandês Erasto de Roterdã escreveu: a felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Mas nós ainda vivemos numa ilusão, né? A gente acha que é mais do que realmente é, ou às vezes a gente se subestima, acha que é menos.
Então, ilusão é erro de percepção, erro de entendimento, o nosso sentido se enganam, a nossa mente se engana, a nossa interpretação é errada. Santo Agostinho, quando encarnado, foi um dos pais da igreja, bispo de Hipona, lá na Argélia, lá no século IV depois de Cristo, IV e V, né? E foi filósofo, escreveu várias obras, entre elas um livro chamado Confissões, onde ele escreve: vejo ou parece que vejo? Acontecerá talvez que eu não saiba exprimir o que sei? Ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro. Aí a gente lembra de Sócrates, né? Filósofo grego do século V a.C. Só sei que nada sei. Então, o recurso psíquico, pensar, comunicar, se bem usado, nos leva a sermos mais criativos, a respeitarmos o próximo, ou se mal usado, nos leva a sermos intolerantes, preconceituosos, abusarmos do poder, buscar a dominação, né? O outro recurso psíquico é o gostar. Aí envolve valores, desejos, gostos, afinidades, preferências, o senso estético, né? Gosto desse quadro, não gosto, o amor a nós mesmos, a autoestima. Amar-se é reconhecer as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, aceitar quem somos, né? Fazer as pazes com esse homem velho, mulher velha, para que possamos nos transformar. Como diz um provérbio africano: quando não há inimigo dentro de mim, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. O outro recurso psíquico é o agir. Então, agir com bom senso, com lucidez, nos leva à autoafirmação, à assertividade. Então, eu respeito os meus limites, os meus desejos, as minhas necessidades, mas também respeito os limites, desejos e necessidades dos outros. E esse agir com bom senso me leva a ter coragem, força de vontade, iniciativa, autocontrole, ou não, né? Se eu não souber agir, se eu simplesmente reagir, eu vou partir para a violência, o descontrole, a obstinação, né? Teimosia, a impaciência, a ansiedade. Outro recurso psíquico, prosperar. Todos temos uma necessidade de crescimento, de aperfeiçoamento, de expansão. É esse potencial, né, de progresso, é um impulso em direção ao futuro, é esse tropismo em direção à angelitude, a Deus. Isso nos leva a desenvolver a fé, a confiança, o otimismo, equilíbrio. E como diz Haroldo, nos leva a conquistar uma prosperidade legítima que beneficia a mim e à comunidade. Ou não, né? Se eu busco prosperar de forma desonesta, ilícita e irresponsável, eu vou esbanjar os bens como a parábola do filho pródigo, eu serei desonesta, eu buscarei um enriquecimento ilícito. Próximo recurso é o preservar. Então, está dentro da lei de conservação, de autopreservação, de automanutenção, como nos ensinam os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. E isso depende de disciplina, de esforço metódico, de dever cumprido, de assumir as nossas próprias responsabilidades. Ou não, né? Se eu não sei preservar, eu me apego excessivamente à rotina, aos métodos, às regras, aí me torno rígida. Isso por quê? Porque ainda existe uma desconfiança dentro de mim, um pessimismo, um medo, uma negatividade, uma frieza, uma falta de inteligência emocional. Próximo recurso é o mudar. Aí nós podemos nos perguntar como que nós lidamos com as mudanças, com as perdas, né? De forma saudável? Então eu aceito, eu sou resiliente, isso me leva a me tornar mais livre,
desenvolver a originalidade para me adaptar a situações novas, a criatividade. Eu estou aberta à intuição, tenho a capacidade de fazer mudanças. Ou não, né? Se eu não lido bem com a mudança, eu vou para o extremismo, para a rebelião, para a ansiedade, para a inquietação. Inclusive, há pessoas que estão constantemente insatisfeitas consigo, com a vida, e elas estão sempre buscando mudança, mas é uma mudança sem um propósito definido. É a síndrome do camaleão. O outro recurso é a transcendência, transcender. Então é esse anseio de escapar das limitações do mundo material, de mergulhar no todo, como se voltássemos para o útero materno. Isso nos leva a um idealismo, a uma sintonia com o todo, a desenvolver compaixão para com todos, a desenvolver a espiritualidade, a religiosidade. Ou não, né? Se eu não sei lidar com essa transcendência, eu caio para o fanatismo, para a ilusão, para o misticismo, e até para um escapismo autodestrutivo. E o último recurso é o regenerar. O Haroldo Dutra diz que é uma purificação emocional, psíquica, espiritual, é uma transmutação, um renascimento, um refinamento do próprio ser. Isso nos leva a uma profundidade emocional, a uma intensidade emocional, nos leva a desenvolver um poder interior, a conquista do autoconhecimento. Ou não, né? Se eu não sei regenerar, não busco a regeneração, eu acabo caindo na manipulação, na compulsão, na inquietação, no domínio na fascinação por querer dominar, controlar a tudo e todos. Então, fica aqui uma pergunta para nós. Como nós estamos usando os nossos recursos psíquicos, os nossos talentos mentais? Então, esse é o nosso trabalho. Descobrir que somos essências divinas, acreditar que somos essências divinas, num contínuo vir a ser, a caminho da felicidade. Como nos ensina o budismo, Deus fez o homem para que o homem possa fazer-se Deus. Então, Deus, com letra maiúscula, fez o homem para que o homem possa fazer-se Deus, com letra minúscula. E como Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então agradeço imensamente por ter nos acompanhado até aqui. Pedimos ao nosso Pai Criador, ao nosso grande Mestre Jesus, aos nossos mentores amigos, que estão sempre conosco, que nos amparem na nossa busca, no nosso autodescobrimento, nos ajudem a desenvolver e usar bem esses recursos psíquicos, para que possamos suavizar a nossa caminhada evolutiva, evoluir pelo amor, em vez de evoluir pela dor. Senhor, nós estamos recebendo sempre muitos chamados, muitos convites para esse despertamento. Grandes autores, grandes pensadores da espiritualidade ou encarnados nos trazem ensinamentos maravilhosos sobre como viver melhor, como transcender-nos. E nós agradecemos, Senhor, por todo o amparo que estamos recebendo. Somos a ovelha nunca esquecida no nosso grande Mestre Jesus. E nós pedimos um acréscimo de misericórdia para a nossa saúde, para os nossos estudos, para o nosso trabalho, que tenhamos sempre bastante disposição, energia, boa vontade. Abençoa nossos lares, nossos familiares, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amigos.